representações dessa álgebra, tá certo? Então, se você não fornecer a álgebra que esses operadores têm que obedecer, você está perdido. Você não sabe a que operadores você vai fazer corresponder os graus de liberdade do seu sistema clássico. O curso de Elael, de SUN, né, deve abordar essa questão. Né? Lá ele deve chamar a atenção, estou supondo aqui, pode ser que ele não chame, não sei. Mas também não vai ser culpa dele, porque tem tanta coisa para falar que ele pode não lembrar disso. Né? Mas ele poderia chamar a atenção para o seguinte, que a álgebra entre os geradores de um grupo determina as matrizes que são possíveis de representar esses geradores. O melhor exemplo disso é um exemplo que todo mundo conhece, que é o exemplo do momento angular. Né? A gente tem a álgebra do momento angular, comutador de JI com JJ, I, Epsilon e JK, JK. Né? A gente tem a álgebra do momento angular. Você trabalhando pura e simplesmente essa álgebra e as consequências dela, né? Você é capaz de chegar à conclusão de que os autovalores do momento angular ao quadrado são J, J mais 1 com J positivo, inteiro ou semi-inteiro, e que os autovalores do J3 vão de menos J a mais J em passos inteiros de 1. Todo mundo já viu isso. Né? Mas lembra da forma como isso apareceu. Isso apareceu como consequência, trabalho da álgebra, das propriedades daquelas relações de comutação. Você só mexeu com aquilo. Tá certo? Então, no final, essas propriedades do momento angular ao quadrado, da componente 3 do momento angular, acabam determinando as matrizes que vão representar o momento angular ao quadrado, J1, J2 e J3, em qualquer dimensão. E não são quaisquer matrizes. Por exemplo, em dimensão 2, são as matrizes de Pauli, mais transformações de similaridades em cima das matrizes de Pauli. Só. É muita coisa já. Parece que é muitas matrizes, mas não. As transformações de similaridade você pode desprezar. Né? Então, são essencialmente as matrizes de Pauli. Né? Então, você consegue concluir que só tem, praticamente, a menos de transformações de similaridade, as matrizes de Pauli satisfazendo essa álgebra. Tá certo? Tudo com o quê? Com as propriedades da própria álgebra. Essa álgebra que está aqui, ou lá na mecânica quântica não relativista, comutador de Q com P igual a I, H cortado, né? Também define quem são os Qs e Ps que podem ser candidatos a operadores no espaço de Hilbert, para satisfazer esses caras. Essa é a importância fundamental de você trazer, né, o parênteses de Poisson para o comutador. Por quê? O que você está dizendo é que eu estou quantizando, ok, quantizar é associar operadores a variáveis dinâmicas, ok, tá certo? Qual é o critério? O critério é que a álgebra seja a mesma, que a álgebra seja preservada. Se não for esse critério, você está perdido. Você não sabe o que vai fazer na mecânica quântica. E por que esse critério? Eu estava conversando com o Matheus ontem mesmo. Ontem foi dia de São Sebastião, meu dia, eu aceito os padrinhos, não tem problema. Estava conversando com o Matheus ontem, o Matheus estava com essa dúvida existencial. Né? Mas por quê? Né? Eu pedi para preservar justamente a álgebra dos parênteses de Poisson, a mesma álgebra. Porque essa álgebra dos parênteses de Poisson está relacionada com a estrutura dos grupos que você está trazendo por trás. Por exemplo, quando você fala que o comutador de JI com JJ tem que ser I, Epsilon e JK, JK, você está falando que você tem uma forma, você tem uma lei de multiplicação das rotações. Você pega a rotação por um ângulo e um eixo, uma rotação por outro ângulo e outro eixo, isso vai dar uma terceira rotação por um terceiro ângulo e um terceiro eixo. Específica, não é qualquer rotação, é uma dada rotação. Então essa lei de multiplicação ela é completamente determinada pela álgebra. Então, se você tem uma representação
essa representação implica numa álgebra. Se você tem uma simetria, se você tem um grupo de simetria, esse grupo de simetria implica numa representação no espaço de Hilbert do sistema, que por sua vez implica numa álgebra. Você quer essa álgebra preservada porque você quer ter simetria de rotações, você quer ter simetria de Lorentz, você quer ter simetria de Poincaré, você quer ter as simetrias que você conhece. Né? Então, se você fizer isso, se você corresponder o parêntese de Poisson a isso, essa estrutura dos seus grupos de simetria está automaticamente preservada lá no espaço de Hilbert. É por isso que você faz isso. Né? Isso que eu estou falando para vocês não é um teorema, de forma nenhuma, é uma malandragem. Tá certo? Isso é uma percepção. Eu perceber, você poderia fazer de outra forma? Não sei, talvez pudesse. Talvez pudesse fazer outro tipo de associação, outro tipo de proposição, critério de proposição dos operadores que vão estar associados aos seus graus de liberdade. Poderia talvez fazer, não sei. Né? Mas você tem que ter o critério. Você tem que dizer qual é o critério que você está usando. Quaternos. Muito sobaita. Então esse é o ponto. Quer dizer, agora eu digo o seguinte: os operadores que eu tiver associados aos graus de liberdade do meu sistema vão ter que satisfazer relações de comutação como essas que estão aí, que são herdeiras dos parênteses de Poisson básicos do meu sistema. Elas são chamadas relações de comutação canônicas. Certo? Na próxima aula, né, a gente precisa de um tempo aqui para o Armando ajeitar o projetor e tudo, né? Não pode ser assim também, 4 e acabou, né? Na próxima aula, nós vamos fazer, continuar esse desenvolvimento para o campo escalar livre, tá certo? Vamos terminar de construir o campo escalar livre, a solução operatorial, né? Quer dizer, essas equações de movimento expressas em termos de parênteses de Poisson vão dar em equações de Heisenberg. Né? A gente vai chegar nisso, né? Direitinho. Essas equações de Heisenberg têm solução, no caso livre, pelo menos. A gente vai resolver. A gente resolve as equações de Heisenberg e a gente vai ver o papel fundamental que essas relações que estão aparecendo aqui desempenham. Tá certo? Na solução dessas equações. Tendo resolvido isso, a gente vai finalmente fazer o mapeamento, a interpretação entre campo e partícula. Né? Ou seja, vocês não sabem por que a gente saiu, a menos que vocês tenham feito o curso de métodos teóricos para física de altas energias, vocês não sabem por que a gente saiu de um sistema de campos quânticos relativísticos e um lagrangiano invariante, etc. Nada disso foi tratado aqui nesse curso, só foi mencionado. Né? Mas vocês vão ver o resultado final. O resultado final é você terminar numa teoria onde os autoestados do sistema hamiltoniano são estados associados com partículas. E, portanto, são adequados para descrever a situação que você tem, que você encontra usualmente na física de partículas elementares. Aí você fala, legal, campo dá certo para descrever partícula. Eu ainda não sei se outra coisa daria certo também. Né? Eu ainda não sei se eu poderia partir de outro tipo de objeto e chegar na descrição de partícula do mesmo jeito. Mas eu sei que campo dá certo. Pelo menos nesse estado de ânimo, eu vou conduzir vocês na aula que vem. Tá certo? E a solução do enigma eu já digo. Não tem outra coisa, praticamente, para fazer. Tem que ser campo. Tá certo? Senão não dá certo. Então a gente para por aqui e amanhã tem mais, né? Amanhã, depois de amanhã, vocês vão encher o saco da minha cara. Tudo certo. Valeu.